E agora a gente volta a falar sobre o caso Master, o operador financeiro do Vocaro, aquele que fazia uma arquitetura financeira para o banco Master. Ele criou uma rede de fundos para desvios de dinheiro do banco. Essa apuração é do Fábio Serapião e da Natália Portinari, que está de volta aqui para trazer informações para a gente. Mais uma vez, bom dia para você, Nath. Oi, bom dia. Bom, vamos lá. Vamos tentar explicar como é que funcionava essa arquitetura, né, de fundos de investimento. Tem esse nome que a gente aponta na reportagem de hoje, do Ascendino Madureira Garcia, que é uma pessoa, um funcionário que está junto do Banco Master desde quando ele se chamava Banco Máxima e fazia negócios com uma gestora que se chamava Foco DTVM. A Foco DTVM, ela foi mudando de nome, né? Depois ela se tornou Índigo e agora ela se chama Sefer Investimentos. E ela consistentemente aparece em investigações envolvendo desvio de fundos de pensão de aposentadoria, né, de servidores públicos para executivos do banco. Então, esse nome, esse Ascendino Madureira Garcia, ele trabalhava antes nessas gestoras. Em 2018, ele passa a trabalhar diretamente no Master, na Master Corretora, e hoje ele era apontado como o principal nome por trás dessa arquitetura de fundos. A gente conversou muito nas últimas semanas, fez muitas reportagens sobre como havia uma estrutura ali de fundos de investimento que eram donos de outros fundos e através de uma cadeia eram usados para desvios. Essa arquitetura, ela partia dessa intermediação, segundo aponta a Polícia Federal, do Ascendino Madureira Garcia, com gestoras, né? Gestoras específicas como a Trustee e a Sefer, onde o Ascendino já trabalhou. Então, esse nome ele é importante por quê? Porque ele foi alvo de busca e apreensão na última operação que teve, né, em janeiro, e o celular dele, aí, segundo os investigadores, tem uma expectativa de que consiga revelar, aí, com base nos materiais apreendidos, exatamente como é que funcionava essa gestão do dinheiro, né? Como é que fazia para que o dinheiro saísse do banco e fosse parar no bolso aí dos investigados? Esse caminho ele já foi percorrido ali pelas investigações, né? Já tem indícios que apontam por onde passava o dinheiro, mas é essencial entender ali quem são os laranjas e quem são os sócios das empresas que de fato eram usados como laranjas. E tudo isso, segundo aponta a investigação, era o Ascendino Madureira Garcia que intermediava e arquitetava. Tá certo, Natália Portinari. Obrigado pelas informações, Natália. Bom trabalho. Obrigada, Diego. Tchau, tchau. Parabéns, tchau, tchau. Olha, ainda falando sobre fundos e tudo mais, tem uma reportagem no UOL. Você sabe que o Ronaldinho Gaúcho gosta de estar em rolês aleatórios. Nossa, eu pensei a mesma coisa. Eu pensei a mesma coisa. Ele decidiu estar no rolê aleatório demais, mas esse além de aleatório, eu não vou usar nem outra palavra para não ser leviano. Vamos ver o que diz a reportagem aqui do UOL nesse sentido. O Master usou imóveis de Ronaldinho Gaúcho para captar 330 milhões de reais. Essa informação foi divulgada pelo jornal O Globo. Recursos captados pela operação foram direcionados a fundos do Master. À venda, portanto, 2 terrenos do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho como lastro para essa empresa captar 330 milhões de reais. A constatação integra as investigações do Ministério Público Federal. As investigações indicam que a instituição utilizou o fundo Ciri 02, do qual o Master era cotista individual, para conceder empréstimos e repassar os valores para a gestora de investimentos REAG, também liquidada pelo Banco Central. A operação começava com a emissão de certificados de recebíveis imobiliários. Os títulos ligados a créditos imobiliários seriam utilizados em parcelas de financiamento de imóveis ou aluguéis futuros. A prática envolve a tentativa de antecipar recursos. Os investidores, por sua vez, recebem juros pelas aplicações nos papéis. A emissão em nome dos terrenos de Ronaldinho aconteceu em agosto de 2023. Na ocasião, o Master utilizou as propriedades em Porto Alegre como lastro para emitir 330 milhões de reais em créditos para a SJ Consultoria. A operação teria sido realizada pela empresa Base Securitizadora. O advogado ou os advogados do Ronaldinho Gaúcho negam irregularidade com imóveis. Segundo a defesa, o ex-jogador iniciou negociações
negociações com as empresas União do Lago e Melk. No entanto, eles destacam que as conversas nunca avançaram pela ausência de licenças ambientais e as pendências com o IPTU. Transações semelhantes ocorreram com outras empresas também. Então é isso, Sakamoto. E esse rolê aleatório do Ronaldinho Gaúcho? Gente, é inacreditável. Para quem nunca acompanha futebol, saiba que é o seguinte, o Ronaldinho Gaúcho vira e mexe, ele tá no nada. Você tá assistindo um jogo de tênis na Coreia do Norte e ele tá lá na arquibancada. Ou tem uma festa que, tipo, totalmente maluca no interior dos Estados Unidos, um Burning Man da vida, e ele tá lá, do nada, ele vai aparecendo, vai surgindo. Então virou quase que um mito urbano. E rural também, esses aparecimentos, envolvimento do Ronaldinho nas coisas mais doidas. Tá aparecendo o Bruce Springsteen cantando num show pocket nos Estados Unidos. Vai o Ronaldinho Gaúcho pro palco cantar com ele. É inacreditável, né? Então é o seguinte, o Ronaldinho Gaúcho, inclusive, recentemente, né, teve todos aqueles problemas com a justiça, foi pro Paraguai, ficou preso, todas aquelas coisas lá que tipo, a gente acompanhou. Não dá para saber, e aqui, é claro, só uma investigação da Polícia Federal vai apontar se esses terrenos que essa rede do Master utilizou, né, para captar 330 milhões, tinha realmente conhecimento por parte do Ronaldinho Gaúcho ou não. A defesa diz que não tinha, que eu tinha começado a rolar uma negociação, mas aí, por falta de licenças, não rolou nada. A pergunta é, sabia-se, né? Aquilo, ele entrou sabendo aquilo, deixando com uma leniência e ganhando algum cascalho em troca, ou ele foi mais um dos trocentos milhões de laranjas que o Master usou. Se a gente for pegar nas últimas semanas, vocês vão ver, a gente até mostrou aqui. Tem pessoas que aparecem como donas de empresas relacionadas, de fundos, de empresas relacionadas ao Master, que moram em casas simples, sem reboco, na periferia de algumas cidades como de Itu, no interior de São Paulo. Então, pessoas que foram usadas como laranjas. Mas não é o laranja que recebe um cascalho, depois o laranja que não recebe nada, entrou lá de gaiato. Né? Então, é claro, a polícia vai ter que informar se esses imóveis colocados lá acabaram e sendo usados para bombar o valor, porque eu duvido que esses imóveis custassem isso. Isso aí é a prática do Master. Pega uma pamonha e diz que é o preço de uma fábrica inteira de processamento de fubá. Então, tem que ver se isso, na verdade, era de conhecimento ou não do jogador. De qualquer maneira, vai entrar no anedotário nacional como mais um rolê aleatório do Ronaldinho, Diego. Coisa, hein, Josias? Cada vez aparecem novos nomes, mas agora confesso que eu fui surpreendido com o nome do Ronaldinho Gaúcho, e aí vai se criando um clima terrível, né? Inclusive entre os jogadores e ex-jogadores, como diria aí Galvão Bueno. O Ronaldinho Gaúcho não merece a sua surpresa, Diego. Quem conhece o itinerário do personagem não se surpreende mais com ele, né? Agora, todas as pessoas que mantiveram algum tipo de relacionamento com o Daniel Vorcaro e a sua rede de operadores no Master, todas essas pessoas se tornaram constrangimentos esperando na fila para acontecer. E os interlocutores do Vorcaro devem levar as mãos aos céus se ficarem só no constrangimento, porque alguns deles têm um receio de virar matéria-prima para inquérito policial mesmo, né? E é preciso ver se o Ronaldinho vai entrar, em que categoria vai ficar o Ronaldinho, se apenas no constrangimento ou se vai virar personagem de inquérito. Mas impressiona muito. Até aqui, todo mundo que teve contato com o Vorcaro está em apuros, precisa se explicar. É assim com os familiares que têm uma rede de empresas com conexão com o Master, é assim com o governador de Brasília, o Ibanez Rocha, que tem que a todo instante dizer que não, estive com ele, estive com o Vorcaro, mas entrei mudo, saí calado, não tratei das tramóias do Master com o BRB. É assim com os líderes do Centrão que estão se fingindo de mortos, esperando pelo surgimento dos seus nomes nas nuvens dos celulares do Vorcaro. Então, o Ronaldinho Gaúcho é só uma peça dessa engrenagem. Mas a fila é muito grande, Diego, e ela nem foi esboçada ainda.
Tem aí algumas pessoas, como disse o Ibanez, agora o Ronaldinho Gaúcho, os familiares, né, do Vorcaro, tem um cunhado dele que é misto de empresário e pastor, que adquiriu parte daquele resort lá no interior do Paraná, adquiriu dos irmãos do Dias Toffoli. Então, são personagens que estão aí devendo explicações, alguns mais complicados do que outros, né? E a fila é grande. E a gente vai falar ainda muito sobre essa fila aqui no noticiário, aqui no All News, Diego. Não tenho nenhuma dúvida disso. Tem aquele lance, né, do Ronaldinho na Copa do Mundo, outra narração do Galvão também. Olha o que ele fez, olha o que ele fez. Olha o que ele pode ter feito, né? Vamos acompanhar os desdobramentos dessa investigação. Pessoal, ainda falando sobre o Banco Master, tem uma apuração da Daniela Lima no nosso site, porque pega também, né, os fundos de previdência. Ontem falávamos sobre a prisão do ex-presidente do Rio Previdência, ele foi preso numa operação da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, nessa terça-feira, e uma representação do Ministério Público Federal à Justiça mostra que fundos de investimentos geridos pela família de Daniel Vorcaro levaram cotistas de previdências estaduais e municipais do Brasil a prejuízos milionários, pelo menos desde 2018. Num documento obtido pela Dani, a Procuradoria explica que a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, foi instada, melhor dizendo, a analisar a movimentação de algumas empresas da família do dono do Banco Master entre 2018 e 2020. Os dados apontam que só nesse período o prejuízo dos regimes de previdência teria sido de quase 6 milhões de reais no mínimo. Considerando que alguns fundos ainda permaneciam com cotas em carteiras, o montante do prejuízo deve se tornar ainda maior, segundo a pessoa que foi fonte dessa reportagem, da Daniela Lima. Investimentos estimados pela família Vorcaro estão na mira da Superintendência de Registro de Valores Mobiliários, área técnica da CVM, desde 2018. Então, esse valor pode ser maior, segundo essas informações. O MPF afirma que o Master passou a depender de fundos de pensão de servidores para fazer caixa e pagar investidores, mais notadamente desde 2024, diz aqui a Daniela Lima. E se você quiser mais informações sobre essa apuração da Dani Lima e das demais dos nossos colunistas, você pode fazer parte do UOL Plus, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code, você faz o cadastro, a inscrição, assina o UOL Plus e, além de ter acesso a esse conteúdo, recebe também 3 ingressos para você ir ao cinema por mês. Ô, Josias, na falta de dinheiro, então, eles metiam a mão, segundo as investigações, na grana dos aposentados. Você vê que o que mais me chama a atenção nessa notícia que nos traz a Dani Lima é o papel da CVM. CVM, Comissão de Valores Mobiliários, é xerife do mercado, né? Em nome do Estado, deveria controlar fundos que percorrem o mercado à procura de oportunidades e encrencas. E nos informa a Dani Lima, desde 2018, que familiares do Vorcaro, com suas empresas, adquiriram esse hábito, né, de beliscar verbas de fundos de pensão, fundos de pensão de servidores estaduais, municipais. Esses fundos de pensão, por abrigar recursos de servidores que estão objetivando uma aposentadoria futura, eles têm, por dever contratual, a obrigação de privilegiar investimentos seguros. E nós estamos vivendo uma fase em que os juros são lunares, uma fase em que a Bolsa de Valores está bombando. Então, não há motivo para que gestores desses fundos façam investimentos que contenham, minimamente que seja, risco, né? Mas aqui nós vimos que o risco se tornou algo corriqueiro em determinados fundos de pensão, né? Alguns deles muito volumosos, como é o caso do Rio Previdência, como é o caso do Fundo dos Servidores do Amapá, mas são operações que estão sob investigação da Polícia Federal, que envolvem a movimentação do Master em fundos de pensão de vários estados e de vários municípios, né? Agora, a família, ela é pródiga
na abertura de empresas. O pai do Daniel Vorcaro, que é o Henrique Moura Vorcaro, ele tem 54 empreendimentos. A irmã dele, a Natália Bueno Vorcaro Zettel, que é a mulher aquele cunhado do Daniel Vorcaro, que comprou uma parte lá do resort dos irmãos do Dias Toffoli. Essa Natália Bueno Vorcaro, ela é sócia de 59 empresas, e assim vai. A família toda aparece ali como cotista, como sócia de mais de 150 empresas. E essas empresas, como disse, percorrem o mercado à procura de oportunidades e encrencas. E essas oportunidades foram, por vezes, encontradas nesses fundos de pensão, que são submetidos à administração de políticos, de apadrinhados de políticos, e nem sempre estão defendendo os interesses dos servidores que querem se aposentar no futuro. Por vezes defendem interesses de políticos que têm conexões com esses personagens da iniciativa privada que encontram nas franjas do Estado oportunidades de negócio, né? Então, impressiona que a CVM não tenha farejado os sinais de fumaça dessas incursões da família Vorcaro nos fundos de pensão de servidores de estados e municípios, né? Mostra que a falha não é apenas dos gestores dos fundos, que aí, mais do que falha, há um ar de conivência, né? Falham os órgãos do Estado que deveriam fiscalizar essas operações, né? E a CVM está nesse rol dos que falharam, né? O Banco Central, embora tenha também tomado providências adequadas, essas providências já está claro hoje que elas foram também tardias, né? Essa turma do Master deveria ter encontrado obstáculos muito antes do que ocorreu nesse caso, Diego. Pois é, e a seguir falaremos que o Ministério Público Militar pediu a suspensão, para o STM declarar a perda de posto e de patente. Posto e patente, o Bolsonaro pode perder, não só ele, tá? Também outros 4 oficiais das Forças Armadas. Daqui a pouquinho a gente conta mais, fica aí. No YouTube seguimos ao vivo. Desde 2018, o pessoal pode estar sendo roubado, os aposentados, Sakamoto. Muito tempo, né? É aquilo que a gente vem apontando, né? Já faz um tempo, né, Diego? O aposentado no Brasil não tem um momento de descanso, né? Ou é a roubalheira no INSS, ou é a roubalheira no fundo de pensão, ou é tipo o pessoal apresentar novas propostas de reforma da Previdência que sempre tungam o andar de baixo, nunca tungam direito o andar de cima, ou mantém determinadas categorias como intocáveis e como imexíveis, como os militares. Então, de algum lado vem. Ou vem do lado, ou vem do INSS, vem de Previdência Privada, Previdência Pública, vem do mercado, vem todo mundo falando que a tragédia no Brasil é os aposentados. Na verdade, a tragédia no Brasil não são os aposentados nem as aposentadorias, é como isso é gerido, né? E como o pessoal bota um olho gordo, porque a questão é que dinheiro de previdência é uma montanha, óbvio, porque é o caixa, é aquilo que é recolhido, né, para garantir o suporte em idade mais avançada de trabalhadores. Né? O pessoal contribuiu a vida inteira para isso. Tem um dinheiro lá. E aí o que aconteceu? O Master desenvolveu ao longo do tempo basicamente uma estrutura de pirâmide. Basicamente você vende. Não, eles acabam embolsando o dinheiro, mas aí na hora que você precisa devolver o dinheiro, pagar os compromissos do CDB, por exemplo, de outras coisas, né? Ou quando o Banco Central fala, ou você melhora teu caixa aqui, resolve essa questão aqui de alavancagem bizarra, ou ele vai te liquidar como aconteceu. Fala, onde que vamos captar dinheiro? Nos aposentados do setor público, que são os fundos de pensão, nos fundos de previdência, né? Do servidor público, principalmente. Vai lá e capta, ou seja, para você cobrir um buraco, você tira de outro lugar, você escava lá. E é por isso que é tão importante a gente avançar com as fiscalizações, com as investigações, quer dizer, junto aos fundos de previdência nos estados e municípios. Lembra ontem? O ex-diretor, ex-presidente do Rio Previdência foi preso porque basicamente torrou 1 bilhão
de reais de cascalho de gari, professor e enfermeiro do Rio de Janeiro. Você teve do Amapá, o Fundo de Previdência, também, 400 milhões. Cidades do interior da Bahia, cidades do interior de São Paulo, cidades de vários lugares. Então, o que acontece? A pergunta que tem que se colocar é, esse pessoal entregou o dinheiro dos aposentados para o Vorcaro por incompetência ou por sacanagem?